A graça e a paz, meu irmão. Números capítulo 6, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-te para o Senhor. Consagrem-se inteiramente ao Senhor. Até aqui, meus irmãos, temos visto Deus organizando o povo, purificando o arraial e tratando da santidade comunitária do povo. No capítulo 5, aprendemos que devemos viver em santidade, porque o Senhor habita no meio do seu povo. Agora, no capítulo 6, Deus trata de algo mais profundo, que é justamente a consagração voluntária e pessoal. Nesse primeiro momento, nós temos aqui o voto do nazireado. E esse voto não era um voto obrigatório, não era um voto imposto, era uma decisão livre de alguém que desejava se dedicar ao Senhor de maneira especial por um tempo determinado. Isso nos ensina algo muito precioso. Deus não deseja apenas um povo organizado e moralmente ajustado. Ele deseja um povo com um coração consagrado ao Senhor. João Calvino comenta que a verdadeira adoração começa quando o homem se oferece a si mesmo a Deus. E à luz desse texto, nós podemos aprender 3 verdades fundamentais sobre o que significa consagrar-se ao Senhor. Em primeiro lugar, nós aprendemos que consagrar-se ao Senhor é separar-se para o Senhor com propósito e com consciência. Entre os versículos 3 e 8, o nazireu deveria se abster de vinho, não cortar o cabelo, evitar o contato com os mortos. Esses eram sinais externos e apontavam para uma realidade interior, a separação para Deus. Perceba, meu irmão, que não era o fato de cortar o cabelo em si que tornava alguém santo. Não era o fato de não beber o vinho que tornava alguém santo, ou até mesmo de tocar em algum corpo sem vida. Não era a espiritualidade definida pela bebida, não era o compromisso com o tocar ou não em alguém que já era falecido, mas era o compromisso do coração representado externamente. Hermann Bavinck ensina que a santidade bíblica não é um isolamento do mundo, mas uma dedicação total da vida ao nosso Deus. E consagrar hoje, ou a consagração hoje em nossos dias, não significa fazer votos especiais ou práticas externas incomuns. Consagração significa viver com a consciência de que a nossa agenda pertence a Deus, que os nossos desejos devem pertencer ao Senhor, que as nossas escolhas devem cumprir a vontade de Deus. Separar-se, santificar-se, significa dizer não ao que enfraquece a sua fé, significa dizer limites àquilo que alimenta a nossa carne, significa organizar a sua vida ao redor do culto, da palavra e da comunhão com Deus. Sem propósito, a vida cristã se torna automática. Porém, quando há um propósito, santificar-se para Deus, ela se torna uma vida consagrada. Mas o texto também mostra que a consagração envolve perseverança mesmo diante dos imprevistos.
Com isso, a segunda lição que nós aprendemos é de que devemos perseverar na consagração, mesmo quando houver interrupções. A partir do versículo 9, o texto vai nos dizer: se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e, para a oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Perceba, meus irmãos, que se o nazireu fosse contaminado acidentalmente, ele precisava reiniciar todo o período de consagração. Isso nos ensina que a dedicação a Deus não é perfeita, nem automática. Haverá momentos em nossa vida, haverá momentos em nossa consagração de que vamos falhar, haverá imprevistos ou até mesmo a queda do pecado. Deus, meus irmãos, inclui esse detalhe para ensinar que a santidade do homem é frágil e que precisa constantemente da graça divina. Quantas vezes nós iniciamos bem um plano de leitura, um compromisso com oração, uma mudança de hábito espiritual e depois falhamos? O texto nos ensina algo encorajador. Quando falhamos em nossa consagração, não se deve abandonar a consagração. Pelo contrário, retomar-se. A vida cristã é marcada por uma contínua busca de consagrar-se e voltar a se tornar um homem santo. A nossa vida não é uma vida de perfeição contínua, mas uma vida por arrependimento constante. Por fim, o voto terminava com um sacrifício. Isso nos ensina algo ainda mais profundo, de que devemos lembrar de que toda consagração depende de um sacrifício. Ao concluir o voto, o nazireu apresentava ofertas ao Senhor. Isso mostrava que, mesmo tendo se consagrado, ele ainda precisava de expiação. Isso é fundamental na compreensão da vida cristã. A nossa dedicação, o nosso compromisso, a nossa fidelidade nunca é suficiente em si mesma. Mesmo nos melhores atos da nossa vida, precisamos do purificar do sangue de Cristo Jesus. Podemos servir na igreja, podemos manter uma disciplina espiritual, de oração, de leitura bíblica, viver moralmente corretos, mas ainda assim dependemos totalmente da graça do Senhor. Assim como os votos no Antigo Testamento, após serem cumpridos, necessitavam de um sacrifício. O nosso servir, o nosso manter comunhão com o Senhor, viver moralmente correto, depende da graça do Senhor Jesus Cristo. A consagração, meus irmãos, não nos torna merecedores, ela é a resposta grata à misericórdia que recebemos em Cristo. O nazireado aponta para algo maior. Jesus Cristo foi verdadeiramente consagrado. Ele viveu totalmente separado do pecado. Ele perseverou até o fim.
Ele foi e ofereceu-se como sacrifício perfeito. Se no Antigo Testamento o consagrado ainda precisava de sacrifícios, em Cristo o sacrifício já foi feito de uma vez por todas. Hoje nós não fazemos voto de Nazireu, mas somos chamados a viver como um povo consagrado em Cristo Jesus. A conclusão que nós temos, meus irmãos, é de que devemos viver como quem pertencemos ao Senhor. Em primeiro lugar, a consagração é uma separação com propósito. Em segundo lugar, a consagração exige perseverança, mesmo após as falhas. E em terceiro lugar, toda consagração depende da graça do sacrifício de Cristo Jesus. Meu irmão, Deus não busca apenas uma frequência religiosa. Deus não busca uma pessoa que tenha apenas um comportamento moral aceito em nossa sociedade. Ele busca um coração verdadeiramente entregue. Que possamos dizer diariamente: Senhor, a minha vida é tua. E que a nossa consagração não seja para conquistar a presença de Deus em nossa vida, mas porque em Cristo Jesus já fomos alcançados. E como resposta de gratidão, nós consagramos a nossa vida a Ele. Que o Senhor te abençoe.